Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar o programa hoje falando de economia, né? A TAM sinalizou que poderia trazer aqui para o Rio Grande do Norte o Hub, né? Que é um centro de conexão de cargas e passageiros. Isso movimentaria ainda mais o turismo, que está em alta no estado, mas a gente pode perder esse Hub para os estados de Pernambuco ou Ceará por falta de estrutura. É verdade. Esse projeto do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, quando foi concebido, ele levou em consideração a situação estratégica, em termos geográficos, do Rio Grande do Norte, aqui, da área metropolitana, em relação aos outros estados brasileiros, considerando-se a distância, principalmente para a África, para a América, dos voos mais importantes do mundo, que teriam aqui uma entrada para uma região e uma saída para outra região. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra, quando os Estados Unidos vieram com seus aviões e seus militares para aqui, para daqui irem para a África. O Hub, estrategicamente, pode, em termos comerciais, substituir aquela estratégia bélica da Segunda Guerra. Mas para que isso seja feito, não é apenas a distância em si. Por isso que foi concebido o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, já dentro de uma área em que ele pudesse expandir para atender as empresas, né, para que coloquem ali os seus hangares para a estrutura de passageiros, para a estrutura de todos os materiais a serem importados e exportados. E isso não depende apenas do aeroporto, nem apenas da posição geográfica. Depende muito de infraestrutura, para que ele se conecte também com outros modais, como, por exemplo, o Porto de Natal. Aí já entra em desvantagem em relação ao Ceará, que tem o de Pecém, e ao de Pernambuco, que tem o de Suape. Mas a infraestrutura, para ser necessária a esse hub em termos de competência e de concorrência com o Ceará e Pernambuco, aqui leva mais facilidades. Inclusive, a gente já viu uma delas no início desse governo. O governador Robson Faria reduziu o ICMS de 17% para 12%, o que já torna mais competitivo para abastecimento aqui no Rio Grande do Norte, que inclusive o Rio Grande do Norte produz. É outra vantagem em relação ao Ceará e ainda em relação a Pernambuco, o Rio Grande do Norte produz querosene de aviação. Mas se formos olhar a situação atual, que até um simples acesso ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante hoje não existe, por onde se vai são buracos, precariedade de iluminação, é muito que precisa ser feito rapidamente e não como promessa pelo governo do estado, pelo governo federal e pelas prefeituras de São Gonçalo, de Extremóis, de Natal, todas elas serão beneficiadas de Ceará-Mirim com o aeroporto se ele for escolhido como esse hub, essa área de conexão entre voos, não apenas da TAM, que já demonstrou interesse através da sua presidente, encaminhando correspondência para o prefeito de São Gonçalo e para as autoridades responsáveis por esse tipo de decisão, perguntando quais são as facilidades. A estrutura que é necessária para competir com Pernambuco e Ceará, insisto, ela não existe hoje, mas se houver ação desses três níveis de governo, rapidamente, nenhum desses outros estados terá condições de competir com o Rio Grande do Norte, digamos assim, se nesses próximos 12 meses, enquanto se faz essa negociação, ao invés de ficar prometendo, agindo, retomando as obras de duplicação da BR-406, melhorando a iluminação da RN-161 e ampliando até para que tenha mais faixas do que as duas atualmente existentes, e concluindo aquele projeto que dá o acesso até a BR-304, já facilita muito, mas tudo isso está parado. E como é que retoma isso? É uma decisão política e principalmente financeira. Saber se o Estado e essas prefeituras vão ter recursos e agir rapidamente, porque uma decisão como essa, o Estado que for vencedor, ele vai ter muitos anos aí de prosperidade, de desenvolvimento, de crescimento, que em outras condições demoraria muito mais do que facilitando-se aí com o Hub. Essas prefeituras, o governo do estado tem que se unir e retomar esses projetos, agir e conquistar o Hub, para que não vire uma frustração, como hoje é uma frustração para o Rio Grande do Norte desses últimos 30 anos com a ZPE. Lembram da ZPE? O Hub não pode ser uma nova ZPE, né?